Olá, boa tarde. Estamos começando aqui o Conexão América Latina, no âmbito aí da cobertura do 13º dia aí de operação russa na Ucrânia. A gente vai emendar aqui, inclusive, com o plantão de notícias a respeito da situação lá no leste europeu. Queria convidar todo mundo que está assistindo a já curtir o nosso programa aqui, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário também, compartilha nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail, todas as páginas, todos os grupos, mensagens pessoais aí para os seus amigos. Ajuda a difundir a verdade aqui a partir da Causa Operária TV. Além disso, inscreva-se no nosso canal, a gente já passou de 100 mil inscritos, agora estamos rumo a 200 mil inscritos aí. Se você não é inscrito, se você conhece pessoas que não são inscritas, chame para se inscreverem no nosso canal. Você também pode se inscrever no canal Internacionalismo, que é o canal de política internacional, vídeos, documentários, reportagens da Causa Operária TV. Digita aí na barra de pesquisa do Google Internacionalismo e você vai ver vídeos diários ali sobre a situação na Ucrânia, com várias informações, inclusive históricas aí, para você conhecer, e também vídeos sobre a América Latina. Então se inscreva no Internacionalismo. Torne-se também membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Você contribui financeiramente para a COTV ser uma TV sustentável aí e trazer esse conteúdo de qualidade para você que gosta de política internacional, para você que gosta de análise política, para você que gosta do PCO, né, para você que se identifica com os ideais da esquerda, da revolução e do socialismo. A gente não é financiado pelos banqueiros, nem pelos industriais, nem pela direita, nem pelo Estado burguês. A gente é financiado única e exclusivamente pelos nossos militantes e pelos nossos amigos aí, como você que assiste a Causa Operária TV. Então você pode se tornar membro e contribuir financeiramente com a gente a partir de R$ 7,99 por mês, além de poder também enviar super stickers e super chats e contribuir também pelo Pix. Aqui temos o Pix aqui embaixo, ó, pix@dco.org.br. Você pode fazer uma contribuição solidária com a nossa imprensa. Bom, vamos começar aqui o nosso programa exibindo o comentário da Kathleen Van Benton, que é nossa comentarista para assuntos peruanos. O governo do Pedro Castillo continua muito confuso, endireitando, só que ao mesmo tempo acossado pela direita. Boa tarde, meu nome é Kathleen. Hoje é 6 de março e estamos aqui mais uma vez com as últimas notícias do Peru. A situação no Peru está cada vez mais caótica e mais confusa. Está tendo atos. No final de semana teve um ato chamado pela extrema-direita, né, pelos próprios golpistas, com ônibus pagos, participantes também artificiais, né, com material paga por empresas. E pode-se dizer que não foi um sucesso, né? As ruas não estavam muito cheias. Agora, nessa semana, vai ter atos também da esquerda, né? Ou, chamados por eleitores do Castilho para defender, por um lado, o governo, né? Para dizer não ao golpe, à ameaça de golpe, que está tendo todos os dias, né? E, por outro lado, também para exigir ao governo que cumpra as promessas que fez durante a campanha, que também não está acontecendo. Mas quem, na verdade, deveria estar chamando atos, né, para mobilizar seus apoiadores seria o próprio presidente Castillo. Só que ele não está fazendo isso. Se ele aguardar muito, ele poderia perder cada vez mais apoio. Já tem eleitores, né, que estão perdendo a paciência e já estão declarando que vão fazer oposição a partir de agora, mas vão continuar exigindo as mudanças que eles esperavam
né, como a mudança da Constituição. Só que semana passada o Castilho, que parece que sempre acaba escolhendo os assessores e a companhia, né, errada, se reuniu com um direitista, um dos piores, o Hernando de Soto, que foi candidato nas eleições do ano passado. É um velho direitista, um ultraconservador, que convenceu o presidente de que seria muito melhor não mexer com a Constituição, né, que isso não era uma boa ideia. E o Pedro Castillo admitiu e anunciou novamente, né, se conciliando com a direita, que não, que já vai acabar com essa fantasma da Constituição. E ao mesmo tempo, o que ele sim fez foi, de fato, fechar um acordo com a OEA para combater a corrupção, né? Então, vamos lembrar, a OEA aceitou o Pedro Castillo, né, em Washington. Parece que pensaram que para acalmar as ruas, né, era melhor o Pedro Castillo e não a Keiko Fujimori, que poderia ter ocasionado muito mais manifestações, né? Mas agora o Pedro Castillo confia plenamente, né, na OEA. Então, vamos ver, né? Falando em corrupção, o novo ministro da Saúde, que foi criticado muito logo no começo pela direita, né? E agora sabemos por quê. Porque ele fez um pronunciamento denunciando a corrupção que tinha tido no governo anterior. Em 2018, o governo fez um empréstimo, né, com o Fundo Monetário Internacional. E o Peru, depois da Argentina, é o segundo país mais endividado. E supostamente com esse empréstimo seriam construídos hospitais, né, e postos de saúde. E nada disso aconteceu. Foram comprados produtos com sobrepreços, né? E, bom, o Peru chegou a ter 200 mil mortos durante a pandemia, porque simplesmente o dinheiro foi gasto, né, em consultorias e outras coisas desnecessárias. São essas as principais notícias. Vamos ficar de olho. É uma situação complicada, né? E os ataques, bom, está tendo ataques, né? É uma denúncia tras outra de todos os lados, dia após dia. Então, muito obrigada e até a próxima. Valeu, Kathleen. Agora, queria agradecer ao pessoal que já está comentando aqui com a gente, dar as boas-vindas ao Thiago Trajano, membro prata do nosso canal. Faça como o Thiago, torne-se membro da Causa Operária TV. A partir de R$ 7,99 por mês, tem o nosso programa de membros aí, que cabe aí em todos os bolsos. O Thiago é membro prata, temos membro ouro, membro rubi, vários status de membro aí. Quem puder contribuir com a Causa Operária TV se tornando membro, a gente incentiva e agradece bastante. É uma contribuição importantíssima para a gente poder manter aí a nossa cobertura dos assuntos do Brasil e do mundo, sempre de maneira independente e revolucionária. Obrigado ao Willis Kennedy Menezes. Viva a Revolução e o Dia das Mulheres. Inclusive, hoje, 4 da tarde, tem manifestações aí por todo o país. Em São Paulo vai acontecer no MASP e o PCO vai estar em peso lá na manifestação. Quem for de São Paulo pode ir. Vai ter manifestação também em várias outras cidades do Brasil. São Paulo, o PCO vai estar no Rio de Janeiro, vai estar também em Recife, vai estar nas principais capitais do país. Obrigado ao Carlos Santos, que comenta aqui, hashtag Fora Vasco, como sempre, meu arquirrival aqui comentando com a gente. Um abraço para o Carlos Santos, Liliana Toso, professor Girassol, Denis Navarro,
LC29, a Ana Paula Adão, lá de Ilhota, Santa Catarina. Obrigado, aqui ela fala: chegou o único programa para nos tirar da mesmice das notícias da mídia corporativa e para nos trazer de volta a sanidade mental. Hoje o Conexão América Latina é uma conexão especial, vai falar inclusive sobre as relações da América Latina com a Rússia e a votação na ONU que mostrou que os países da América Latina não estão completamente alinhados aos Estados Unidos, apesar de todas as pressões norte-americanas. Valeu, Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York. Chique, né, Adriana? Um beijo para ela. Um abraço aqui para o Ernesto Abdala Filho, tá sempre com a gente, não perde um programa na Causa Operária TV. Um grande abraço para ele lá de Barcelona, na Espanha. A Silva também está aqui com a gente. Donatello Silva, sou eu, e Mariana Rocha, valeu. Vamos agora com a Márcia Chueri. Uma novidade para vocês. Semana que vem a Márcia Chueri vai estar nos nossos estúdios, ela que é nossa correspondente em Havana, Cuba. Ela está aqui no Brasil, está aqui em São Paulo passando as férias e vai estar nos nossos estúdios num programa especial sobre as mentiras históricas contra Cuba. Ela vai desmentir tudo, então você já anota na sua agenda. Semana que vem no programa Conexão América Latina, terça-feira, 14h, a Márcia Chueri vai estar aqui desmentindo as principais notícias, as principais mentiras contra Cuba. E enquanto isso a gente vai exibindo uma retrospectiva das melhores reportagens dela do ano passado. Vamos lá. Olá, hoje é 14 de setembro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Na semana passada, a comissão encarregada de redigir o projeto do novo Código das Famílias apresentou uma proposta do texto numa reunião com o presidente da República, Díaz-Canel, e o primeiro-ministro, Manuel Marrero Cruz. Esse foi o primeiro passo de um processo que culminará com a aprovação do novo Código das Famílias por um referendo popular. Vou explicar como será feito, porque esse é um bom exemplo de como funciona a democracia em Cuba. A comissão é formada por 31 membros. São deputados, ministros, professores de direito, membros da Federação de Mulheres, da Central de Trabalhadores, da Associação de Pequenos Agricultores, da Federação de Estudantes Universitários, de uma Federação de Estudantes do Ensino Médio, dos CDRs, enfim, bastante representativa da população cubana. Na reunião com o presidente e o primeiro-ministro, decidiram que o texto apresentado será publicado para ser discutido pelo povo, que poderá propor mudanças ou inclusões. Como se trata de Cuba, isso significa que a lei será analisada e explicada por especialistas nos jornais, em programas de televisão, em reuniões das organizações de massa e também pelos meios digitais. E que haverá canais para receber sugestões individuais, além das que vão sair nas reuniões públicas. E como é Cuba, vai ser discutido também pelas pessoas nas filas, porque se tem uma coisa que o cubano gosta é de discutir o que o governo diz e faz. Depois das consultas, o texto será apresentado à Assembleia Nacional, que aprovará um projeto para ir à consulta popular. Dessa consulta, então, será aprovada a versão final pela Assembleia e também será definida a data do referendo popular de aprovação. Esse novo Código das Famílias vai substituir o atual, que é de 1975, e que, quando foi feito, estava entre os mais avançados do mundo. Mas este é um assunto que certamente dará chance a muitas campanhas de difamação e ataques contra Cuba. Uma das coisas que costumam dizer é que Cuba não aceita a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma mentira criada para provocar mal-estar com a comunidade LGBT. A Constituição de Cuba, aprovada em 2019 por referendo popular, diz que o Estado reconhece e protege as famílias, independente de sua forma de organização, e que toda pessoa tem direito a fundar uma família. Além disso, assegura a igualdade de direitos entre seus membros, protege a maternidade e a paternidade e especialmente os direitos das crianças. E o Código se chama Das Famílias,
justamente para deixar bem claro que não vai conter restrição a nenhum tipo de família. Agora, a vacinação em Cuba. A campanha nacional de vacinação infantil contra a Covid em Cuba, aliás, a primeira do mundo, está sendo realizada com a participação conjunta do Ministério da Saúde e da Educação. Os postos de vacinação estão instalados nas próprias escolas. Isso facilita o controle de que toda a população estudantil seja vacinada e não sobrecarrega os postos de vacinação dos adultos, que continuam em pleno funcionamento. A vacinação da meninada começou na sexta, 3 de setembro, com os alunos dos pré-universitários e escolas técnicas, ou seja, entre 16 e 18 anos. Na semana passada, foram vacinados os alunos das escolas secundárias, que têm de 12 a 15 anos. E amanhã começarão a ser vacinadas as crianças pequenas a partir de 2 anos. Os alunos que já tiveram Covid serão vacinados numa segunda fase em outubro. Na verdade, Cuba está preparando um plano de vacinação específico para os convalescentes da doença, com uma dose da vacina Soberana Plus. Cuba é uma pequena ilha do Caribe e começou a vacinar sua população um pouco depois dos grandes países, porque está utilizando somente vacinas de sua própria fabricação. Mesmo assim, a ilha já lidera a estatística mundial de doses diárias por cada 100 habitantes. Se considerarmos o total mundial, foram aplicadas no mundo 72 doses por cada 100 pessoas. Cuba já aplicou mais de 140 doses por cada 100 pessoas. Só para comparar, o Brasil ainda não chegou a 100 doses por cada 100 pessoas. No dia 13 de setembro, Cuba tinha 36% da população totalmente imunizada e mais de 50% já tinha tomado pelo menos uma dose. Na mesma data, o Brasil tinha apenas 30% da população totalmente imunizada e 34% parcialmente. Mas este assunto não devia ser tratado como uma competição. Desde o início, os grandes países compraram ou reservaram mais vacinas do que suas populações necessitavam. Enquanto isso, a África e a América Latina estão com a maioria da população desprotegida, inclusive os setores mais vulneráveis. Essa é uma das principais razões porque a ilha optou por produzir suas próprias vacinas. Graças a essa decisão e à capacidade científica e produtiva, é claro, Cuba talvez se torne o primeiro país a vacinar toda a sua população. Por hoje é isso. Saudações socialistas. De Márcia Chueri, que vai estar semana que vem ao vivo em a cores aqui nos nossos estúdios para desmentir as principais mentiras históricas aí contra a ilha de Cuba, então não perca. Queria avisar o Carlos Santos que ele tá tomando um pau aqui no chat, foi falar fora Vasco, saiu um pessoal para me defender aqui, viu só, Carlos Santos, você achou que você ia se dar bem? A Mariana Rocha, Dali Vasco, Professor Girassol, Viva Vasco e a Tati da Mota, um beijo para Tati lá em Boston. Fica Vasco, chupa Carlos Santos. Obrigado aqui ao Submisso, ao Bozo, tá aqui, Silvia Mendes Santiago também e Matilde Marques Pereira. Vamos ver agora a Crônicas de uma Inquilina da Ilka Oliva Corado, que é poetisa guatemalteca e migrou para os Estados Unidos no começo dos anos 2000 de maneira ilegal. Ela atravessou o deserto de Sonora, Arizona. Ela viu assim as maiores atrocidades cometidas contra seres humanos por parte da Guarda de Fronteira dos Estados Unidos. Ela viu estupros, viu coisas terríveis. E aí ela vive agora em Chicago, nos Estados Unidos. Ela vive ainda como imigrante indocumentada, então a qualquer momento ela pode ser presa e deportada para Guatemala, mesmo 20 anos vivendo nos Estados Unidos. E ela é poetisa e traz mais uma de suas Crônicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina.
Este texto lo publiqué para el 8 de marzo de 2018 y sigo pensando exactamente lo mismo. Porque las mujeres de abajo siguen siendo invisibilizadas, excluidas, siguen sin ser vistas, sin ser escuchadas. Se les siguen negando los derechos. Y muchas de estas mujeres, sus traumas, sus dolores, sus testimonios, siguen siendo utilizados por feministas que apuntan en un cuaderno y van a conferencias con su huipil de los pueblos originarios de su país. Estas docentes universitarias feministas, psicólogas feministas, antropólogas feministas, editoras de medios feministas, pero que cuando una mujer negra, indígena o transexual toca la puerta, se la cierran en la cara. Por eso sigo pensando igual respecto a las necesidades de las mujeres de abajo. Siguen siendo utilizadas, invisibilizadas, excluidas. Y sus dolores siguen siendo tomos de estudios, de publicaciones, de feministas, que andan conferencia aquí, que andan foto allá, pronunciamiento allá. Claro está, yo inclino mi cabeza hacia las feministas que a través de la historia han luchado para que nosotras tengamos derechos. Pero ellas pues son otro paisaje, ¿verdad? Antes, durante y después del 8 de marzo. La sirvienta seguirá siendo sirvienta, sin beneficios laborales ni derechos humanos, todo el día, humillada, entre la mierda. La jornalera seguirá siendo jornalera, excluida y violentada, trabajando con el lomo partido de sol a sol, los 7 días de la semana. Hasta las galeras donde duermen tiradas sobre el suelo no llega el feminismo. La maquiladora seguirá pudriéndose en una fábrica, sin derecho ni para ir al baño en horas de trabajo. 117 años después del feminicidio de 123 trabajadoras en aquella fábrica en Nueva York. Y en el 2017, el feminicidio de 41 niñas en un hogar seguro del gobierno de Guatemala, violentadas sexualmente y torturadas por el gobierno. La tortillera seguirá quemándose la vida y los sueños frente a un comal. Será la artritis la que la consuma en el olvido de la sociedad. Antes, durante y después del 8 de marzo, la paria seguirá siendo paria, porque hasta la alcantarilla no llega el feminismo, no llega el de las redes sociales, el de las exposiciones artísticas y mucho menos el de acción, que es el consecuente, el que transforma. La mujer negra, indígena y transexual seguirá siendo excluida por el feminismo burgués y blanco, porque este también tiene sus límites cuando se trata de romper con el patriarcado, el racismo y el clasismo. Para la vendedora de mercado no existe el Día Internacional de la Mujer, tampoco para la analfabeta que lava ropa ajena, ni para la que se desloma limpiando habitaciones de hotel. No existe para la que vive en un basurero, ni para la que hace malabares frente a un semáforo. No hay 8 de marzo para las niñas, adolescentes y mujeres que son violentadas en los bares y en las casas de citas. No hay derechos ni antes, ni durante, ni después. No hay marchas feministas mundiales que hagan un paro mundial exigiendo la eliminación de bares, la eliminación de la explotación sexual, de la trata de personas. No las hay, porque hasta ahí no llega el feminismo, porque ¿quién levanta la voz por una paria? ¿Qué es una paria en un marco feminista? No habrá 8 de marzo ni antes, ni durante, ni después, hasta que sean las parias
desde su misma entraña las que separan a sí mismas y tomen el espacio que les han arrebatado falsas feministas, burguesas y oportunistas que en la ideología feminista la oportunidad es para sobresalir individualmente, tomando ventaja de la marginación y el abuso de otras. Serán las parias, indígenas, negras, transexuales, marginadas, obreras, las que reescriban el feminismo mundial, las que como Rosa Luxemburgo, Clara Campoamor y Emma Goldman vayan más allá de lo que es políticamente correcto y derrumben los muros y se salten los cercos y borren toda huella del feminismo de ocasión. Un día, más temprano que tarde, saldrán desde las entrañas de la alcantarilla las mujeres que con voz de trueno lucharán por sus derechos sin permitir que ninguna oportunista la represente. Ese día caerá la bullaranga que hoy vemos como feminismo de salón, de etiqueta, el feminismo intelectual para las fotos, oportunista y burgués, el feminismo de asadón. Y ese día será la alcantarilla la que hablará y el mundo tendrá que escucharla. Ya sé que me van a decir que estoy equivocada, que soy una resentida, que hablo a través del dolor, de la ira, porque así fueron muchos comentarios que recibí de feministas cuando publiqué este texto en el 2018. Quiero decirles que no me importa, porque las mujeres de abajo siguen picando piedra, siguen poniendo el lomo. Quieren ser escuchadas. Mi pregunta es, ¿quién está dispuesta desde el feminismo a escucharlas? A ayudarlas en sus luchas. Una lucha que no las beneficie individualmente. ¿Quién va a dar sin esperar recibir nada a cambio? Bueno, cuídense mucho. La saludó Ilka Oliva Corado. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Valeu aí a querida Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos. Agora vamos com as informações e análises sobre os acontecimentos da Colômbia com o nosso camarada Carlos Hermano, colombiano, trazendo para a gente aqui as últimas novidades do nosso país vizinho, onde vai haver eleições parlamentares no próximo final de semana. Hola compañeros de Conexión América Latina, hoy 8 de marzo del 2022, mandando meus parabéns a todas as mulheres do coletivo Rosa Luxemburgo do PCO, pela luta aguerrida, a todas as mulheres do mundo inteiro que combatem por la liberación nacional en cada país. Mis parabéns y un abrazo revolucionario. Hoy 8 de marzo vamos a entregar más un informe en materia de orden político y público en Colombia. En materia de orden político tenemos que el próximo 13 de marzo se celebran las elecciones para Senado y Cámara en Colombia, donde aparentemente, según encuestas y medios de televisión del país, la coalición de Pacto Histórico, encabezada por el precandidato presidencial Gustavo Petro, lleva la ventaja en las elecciones. Esperemos pues de que por lo menos Colombia pueda tener un espacio más democrático en cuanto a materia electoral. Vemos también que esa izquierda agrupada en el Pacto Histórico y otras agrupaciones como la Coalición de la Esperanza y la derecha del país también
han hecho fuertes críticas al nacionalismo en Venezuela, Nicaragua y Cuba, con el desenvolvimiento de la guerra en Ucrania. También han tomado posición a favor del imperialismo. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelven en materia política, ¿no? Con esas nuevas bancadas y nuevas caras y otras antiguas también que van a llegar al Senado y la Cámara de Representantes en Colombia. Las elecciones para presidente van a ser en mayo, unas elecciones muy confusas, con una gran incógnita. Sabemos que el precandidato presidencial Gustavo Petro está alineado con Gabriel Boric y ha declarado en voto en Biden también. Declaró voto en Biden en las elecciones para presidente de los Estados Unidos. El candidato Gustavo Petro declaró. Vemos las críticas constantes del precandidato Gustavo Petro hacia Nicaragua, hacia Venezuela. Hay un bateboca constante entre Maduro y Petro. Maduro criticando esa nueva izquierda que ha nacido en América Latina, una izquierda proimperialista, servilista de los intereses del capital transnacional. En materia de orden público, la cuestión es muy grave en Colombia. Directamente todos los días la dictadura colombiana hostiliza a las comunidades colombianas. El día 5 de marzo hubo una incursión del ejército colombiano en una zona que se llama el Caguán, donde habitan comunidades campesinas, afros e indígenas. Las comunidades han denunciado que el Ejército Nacional ha prendido fuego en sus casas, ha desaparecido a varias personas y asesinado a otras. Como digo, en materia de orden público, la situación en Colombia es bastante delicada. En la frontera con Venezuela vemos directamente hostigamientos por parte del ejército de los Estados Unidos y los paramilitares hacia el territorio venezolano. Se crean matrices falsas por parte de los Estados Unidos y de la prensa a favor de la burguesía en Colombia, alegando que los grupos guerrilleros son amparados por el gobierno venezolano para después atentar contra la infraestructura colombiana, y que debido a esto, por eso es difícil del Estado colombiano combatir las guerrillas, más históricamente ha sido siempre la justificación del gobierno nacional para poder perpetuarse en el poder y hacer una guerra indiscriminada contra todo el pueblo colombiano. Hablo sobre la situación de orden público en Colombia, algo muy delicado, sí, porque desde el año 2013 la OTAN ha firmado un tratado con el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, donde Colombia es un socio que brinda información a la OTAN. No sabemos cuál es la información exactamente que Colombia, la dictadura colombiana, le brinda a la OTAN. Solo sabemos que es una parcería, más no sabemos hasta dónde llega. O así, Colombia ha participado en ejercicios navales con la OTAN en el Océano Índico también. Sabemos que es una constante del Estado colombiano, una constante hostigación, y para eso está el brazo de la OTAN por detrás, la CIA, el FBI, todos los grupos de inteligencia norteamericanos, y etc. En este momento vemos como en la frontera Rusia-Ucrania la OTAN ha creado una situación, y también podemos dar una ligera visión hacia el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde aquel conflicto es respaldado abiertamente por la OTAN. Entonces llamo a todos los compañeros y compañeras a estar muy atentos a el desenvolvimiento en materia política y de orden público en Colombia, porque como es dicho, compañeros, como se dijo aquí, es la OTAN la que opera en Colombia,
Debido a esto no sabemos cómo pueda desenvolverse el futuro gobierno de la Colombia humana, del pacto histórico. Entonces pues llamo a todos los compañeros a estar atentos en la situación colombiana. Es una situación muy delicada. Colombia es un miembro de la OTAN realmente, donde todos sabemos que la OTAN es un brazo militar de opresión a la clase operaria en todos los países mundiales, y Colombia no es una excepción. Ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, casi desde la época de la creación de la República hasta los días actuales. Entonces pues llamo a los compañeros a acompañar de perto la situación de orden público en Colombia, que es una situación extremadamente grave, delicada, por tratarse de la OTAN, estar envuelta directamente en ese conflicto. Sabemos que la finalidad de la OTAN y la oligarquía colombiana, la dictadura colombiana, es invadir Venezuela, porque es un gobierno que incomoda a las élites latinoamericanas. Y eso, compañeros, vamos a estar atentos, que es un ataque de la OTAN, del imperialismo, a toda la clase operaria latinoamericana. Un abrazo y nos vemos la próxima semana con más un informe en Conexión América Latina. Muchas gracias. Valeu, Carlos. Obrigado aqui ao Jesus Era Humano, que está com a gente. O Shivatech fala, cadê o PCO contra o Arthur Duval? Você pode encontrar aí vários vídeos na internet, o PCO, militantes do PCO tratando o Arthur Duval como ele merece, viu, Shiva? É só procurar aí que a gente dá muito chute na bunda do Arthur Duval quando a gente se encontra na rua, ao contrário dos militantes dos outros partidos de esquerda que, inclusive no caso do PSOL, né, se abraçam com ele, né? Mário Júnior se tornou membro bronze da Causa Operária TV, muito bem-vindo aqui ao Mário. Valeu, companheiro, faça como o Mário aí, torne-se membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês, contribui bastante aqui para a nossa luta por uma TV independente, revolucionária. A gente não é financiado pelos capitalistas nem pelo Estado burguês, e mesmo assim a gente traz aí para vocês uma cobertura sobre política internacional completamente diferente do que é apresentado pela Rede Globo ou pelos outros veículos de comunicação da burguesia e da própria esquerda, né? Nós temos aí, inclusive, correspondentes em várias partes do mundo que a gente traz aqui para comentar, e comentaristas e especialistas também. Daqui a pouco a gente vai chamar o Cláudio Corbo para comentar um pouco sobre as relações da Rússia com a América Latina. Mas deixa eu agradecer aqui ao Cifa, nosso querido comentarista aí do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Josué de Lima, obrigado. Reginaldo Dias também, valeu aqui pelo comentário. Obrigado aqui ao Douglas BR, também dá uma boa tarde. Henrique Maio, Ernesto Abdala Filho envia um superchat, valeu Ernesto, muito obrigado. Marcel Eugênio, obrigado aqui pelo comentário. E também a Adonise Meirelles envia um super stick, um beijo para nossa querida Adonise Meirelles, valeu aqui ao Francisco José dos Santos. Bom, vamos falar um pouco sobre agora a situação da América Latina no conflito da Rússia com a OTAN, envolvendo aí a Ucrânia, né? Na semana passada houve a votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que foi proposto ali uma condenação das ações da Rússia na Ucrânia. Foi votado pelo fim das operações russas na Ucrânia. 141 países votaram a favor do fim das ações russas, 35 se abstiveram e 5 países votaram contra isso daí, a favor da manutenção dessas ações russas. Houve também um punhado de países que não puderam votar, porque a ONU é muito democrática, né? Então você que não tem condições de pagar a sua cota anual na ONU, você perde o direito ao voto.
E aí, esses países que não têm condições de pagar a cota anual é porque são sancionados pelos Estados Unidos e pelos países imperialistas, como é o caso da Venezuela. A Venezuela não está podendo votar na ONU porque ela não conseguiu pagar a cota anual dela na ONU, sendo que isso daí é obra direta do bloqueio econômico do imperialismo, que impede a Venezuela de ter acesso a divisas internacionais e de fazer transações financeiras internacionais. E aí a Venezuela não pagou por causa disso, então não pôde votar na ONU e não está podendo votar em nenhuma instância das Nações Unidas. O que chama a atenção é que os países que não votaram junto com o imperialismo foram 52 países, o que é bastante coisa, né, visto a pressão que está sendo feita contra a Rússia e contra todos aqueles que ousam não se alinhar completamente ao imperialismo. Inclusive, daqui a pouco, por volta das 3 horas, a gente vai começar a exibir algumas reportagens mostrando e falando um pouco da situação desses países, como é o caso do Paquistão, que deu uma declaração muito forte contra a União Europeia sobre esse caso da Rússia. Mas, no que interessa para a gente, que é a América Latina, alguns dos principais países votaram pelo fim da guerra, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, etc. Teve outros que se abstiveram, que são a Bolívia, Cuba, Nicarágua e El Salvador. E a Venezuela, como eu disse, que não pôde votar. No entanto, o Peru, por exemplo, que votou a favor do fim da guerra, o Pedro Castilho, a nossa querida Kathleen, que estava comentando no começo aqui do programa, nos informa que ele se posicionou uma posição neutra, bem fraquinha. No entanto, ele não condenou diretamente a Rússia. E a direita peruana criticou o Pedro Castilho por isso. Além de que a esquerda em geral do Peru apoia a Rússia. Isso daí acontece em todos os países da América Latina, né? Muitas vezes o governo, como o próprio governo Bolsonaro, né, acabou votando pelo fim da guerra. No entanto, pelos interesses do Brasil, inclusive comerciais com a Rússia, os interesses do agronegócio, as parcerias que o Brasil tem com a Rússia, inclusive, né, o medo de uma pressão maior do imperialismo sobre o Brasil faz com que o Brasil seja cauteloso nisso. O próprio presidente Bolsonaro, que é um fascista e um capacho dos Estados Unidos, ele não atuou como um cachorrinho do imperialismo atacando a Rússia, né? Então é uma coisa interessante, porque a Rússia é um dos principais parceiros dos países da América Latina e principalmente da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua. A gente está aqui com o Cláudio Corbo, que é geógrafo, especialista em geopolítica e analista de política internacional. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Cláudio, você tem participado da nossa cobertura a respeito do que está acontecendo na Rússia. Além desse, queria que você comentasse um pouco a respeito dessa parceria, né, que os países da América Latina têm com a Rússia, inclusive porque os interesses, né, são muito semelhantes. Os países da América Latina, eles são muito oprimidos pelo imperialismo norte-americano e a Rússia também é. Então, eles encontram esse ponto de convergência para se associarem. Bom, boa tarde, companheiro Vasco. Te agradecer mais uma vez pelo convite, agora para participar do Conexão América Latina. Gostaria de basear meus comentários em dois aspectos, econômicos e socioculturais políticos, tá? Outro dia, com mais tempo, eu posso desenvolver melhor uma reflexão do que eu tenho pensado sobre a votação da ONU. Bom, como tu disseste, é muito importante que 52 países tenham votado contra, digamos assim, né, a ONU. E só que desses 144 que votaram a favor das sanções contra a Rússia, muitos é como se tu estivesses com um revólver na cabeça e tem que votar junto com o imperialismo. Então não dá para nós termos uma base fidedigna à realidade do que pensam os povos a partir de uma votação na ONU
que é um jogo de chantagens muito forte. Dito isto, vou entrar um pouquinho no nosso tema aqui da América Latina, Lasco. Tenho gostado muito da posição do Evo Morales. O Maduro, ele até se reuniu semana passada, sábado, se não me engano, com representantes do governo dos Estados Unidos. Por quê? Porque há muito tempo já a relação de compra de armas é muito estreita entre os russos e os venezuelanos, tá? Então, numa forma até de que esse conflito não venha parar de forma mais explícita na América Latina, os estadunidenses resolveram conversar com os venezuelanos, porque diferente do que se tem aqui no Brasil, na periferia, as AK-47, todo o exército venezuelano tem a AK-103, que é uma arma muito mais potente, além de antimísseis potentes, etc. Tá? Com relação ao Brasil, né, apesar do Bolsonaro ser um fascista, ser um capacho, como tu falasse, dos Estados Unidos, ele tinha uma relação mais próxima com o trumpismo, né? Porque não é conveniente nem para o cidadão mais desqualificado do mundo político tu romper relações com um país que tu negocias muitos produtos. Por exemplo, o Brasil importa adubos, entre eles o principal é a ureia, da Rússia, carvão, óleos e combustíveis, borracha, aço, ferro, alumínio. Ou seja, se o Bolsonaro ele contrariasse muito a Rússia para ficar aliado apenas ideologicamente aos Estados Unidos e não houvesse nenhum tipo de pragmatismo por parte do governo dele, os próprios capitalistas produtivos que o apoiam, em grande parte, ficariam contrários dele. Porque, veja só, Vasco, na relação ganho e perda, ou déficit e superávit, né, relação da balança comercial brasileira, no último ano, o Brasil teve um superávit de 58 milhões de dólares nessa relação apenas com a Rússia. Então, não é conveniente ao Brasil desfazer essa relação comercial. Claro que o Vladimir Putin e a Rússia têm relações mais estreitas com a Venezuela, com a Nicarágua. Não com Luiz Arce, mas com o Evo Morales, né, na Bolívia, com Cuba, evidentemente. Inclusive, tem que louvar a União dos Jornalistas cubanos, que denunciou a censura dos meios russos, por exemplo, RT News, que estava há 10 anos no Uruguai, foi tirada do ar pelo governo Lacalle Pou, que é um governo também pró-imperialista, né? E todas as outras sanções. O Alberto Fernandes, mais moderadamente, mas conversou também com o Putin antes do ocorrido, né, da operação militar da Rússia na Ucrânia. Não sei se todos os companheiros que nos assistem sabem, mas ali na Patagônia tem uma base que vai ser a maior usina nuclear do mundo, construída por uma empresa estatal chinesa. Então, alguns países aqui não são tão submissos ao imperialismo. Mesmo que ideologicamente sejam, na vida prática é bastante complicado de fazer isso. Por outro lado, a América Latina, mais especificamente o Brasil, vende soja, vende carne, vende açúcar, vendemos máquinas não eletrônicas para a Rússia. Então, são economias que dependem uma da outra. E a América Latina, como um todo, principalmente, porque o Uruguai, por exemplo, ele é um exportador de carne, de laticínios. Parte disso vai para a Rússia. A Argentina, a mesma coisa. Então, e o Brasil, com relação à Rússia,
é o sexto país que mais compra, né? A Rússia é o sexto país que mais compra do Brasil. Ô, Cláudio, Então, nós somos dependentes da Rússia em alguns aspectos. Diga, Vasco. E uma coisa que está afetando muito a América Latina, principalmente a Venezuela, é o fato de o imperialismo ter imposto sanções contra a Rússia relativas ao petróleo. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita. Isso daí fez com que o preço do barril de petróleo chegasse lá em cima, né? Hoje o Brent já supera $127 o barril, e isso daí é diante da possibilidade das sanções contra a Rússia. Isso daí dizem que foi o principal motivo de representantes do governo norte-americano terem ido a Caracas se reunir com o Nicolás Maduro no último sábado. A delegação norte-americana teve uma reunião de 2 horas com o Maduro, e o Maduro falou que foi uma reunião respeitosa e cordial, e isso daí provavelmente vai dar lugar, né, a uma redução das sanções dos Estados Unidos com relação à Venezuela, para possibilitar justamente que a Venezuela exporte petróleo para os Estados Unidos, é o que dizem aí os principais, né, os analistas. E para o caso da Venezuela, né, isso daí é muito bom, porque o país está sufocado pelos Estados Unidos, e aí pode utilizar a necessidade dos Estados Unidos, né, de ter o petróleo que não vai poder ter da Rússia, para relaxar um pouquinho a situação, lembrando que o bloqueio econômico que os Estados Unidos impuseram à Venezuela é uma coisa brutal que impede o país de comprar comida, de comprar remédios, né? Queria que você, nesse finalzinho do nosso programa, comentasse um pouco sobre essa questão aí. E você tem... Eu peço desculpas porque a gente acabou de receber a informação de que o programa Análise 247 com Rui Costa Pimenta vai ser agora, 3 da tarde e não às 4 da tarde. Então o nosso programa vai ter que encerrar daqui a pouquinho, e o plantão de notícias da Rússia também vai ter que ser suspenso. Então, queria que você comentasse sobre isso, Cláudio, para a gente já encerrar o programa para começar o Rui. Rapidinho, então, não vamos atrapalhar o nosso grande companheiro Rui Costa Pimenta. Só para encerrar, Vasco, mas eu estou à tua disposição, à disposição do PCO para comentar. Obrigado. Eu já havia comentado em outro programa que para os Estados Unidos o petróleo venezuelano é muito mais barato, porque a forma de transportar petróleo é de navio. Pela distância geográfica que se tem entre os Estados Unidos e a Venezuela, se leva petróleo em 5 dias. Do Oriente Médio demora em média 40 dias. Claro que isso, né, vai acontecendo todos os dias, então, mas o custo com transporte para os estadunidenses fica bem melhor ter o petróleo da Venezuela. Mas lógico que nessa reunião com Maduro, que o governo dos Estados Unidos teve, representantes do governo, tu deves ter observado que estavam os generais ali, os coronéis do exército venezuelano junto, né? Na minha modesta opinião, é uma amostra de força, né? Porque nessa linha bélica aí, a Venezuela é muito alinhada à Rússia, assim como a maioria das populações. Me chamou muita atenção, Vasco, sobre isso, ter visto, eu estava vendo a TV francesa agora, e eles não estavam tratando como guerra entre Rússia e Ucrânia, e sim OTAN contra a Rússia. Me chamou muita atenção por ser o canal 24 da TV francesa. Mas acho que fora o petróleo, o gás aumentou muito o preço também, então esse problema aí do imperialismo, querer mandar em tudo, e eles não acharem que teriam uma resposta à altura, está causando o caos no mundo, e vamos ver no que vai dar aí nos próximos dias. Mas não acho que esteja mudando completamente, virando um mundo multipolar, mas pelo menos conseguimos separar o joio do trigo, né, de quem é realmente apoiador do imperialismo, inclusive na esquerda brasileira, que tem que ser denunciada aqui, e quem é apoiador da liberdade dos povos. A Rússia está se defendendo
tinham armas químicas ali na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, que eu posso comentar em um eventual outro programa, tá, Vasco? Mas te agradeço pela participação. Perfeito, Cláudio. Vamos ver se a gente volta amanhã ou na quinta-feira com a cobertura aqui da situação na Rússia e trazendo você para a gente comentar bastante. Obrigado aqui a Kelly Sonjânio, Tavares Carneiro, valeu, camarada, Tuizintosi, Nilza Ramos, obrigado pelo superchat, obrigado aqui a Monique FC, grande companheira, Luiz Bergotes, a Kek, Moscovita, tá sempre com a gente ultimamente aqui, Lula 13, presente neles, e Eduardo Moreno, obrigado também aqui, Juraci Floriano e Johnny, a gente vai encerrando por aqui, daqui a 3 minutos começa o Rui Costa Pimenta no Brasil 247 com transmissão simultânea na sua TV. Vai começar agora o Rui no 247, 1 hora mais cedo. Tchau!